poucas pessoas acreditavam era que o Gessen pudesse viver e conviver no semiárido. Que é um bodinho assado. Bode daqui da propriedade. Bode da propriedade, produzido na propriedade. Aqui a gente tem a casa de farinha, como não tinha motor, aí era movido numa roda como essa, então era 2 ou 4 homens rodando isso aqui. A mandala, pra gente, é um dos sistemas mais importantes. A barragem subterrânea é uma lona que é colocada aqui à frente, ó, eu vou lhe levar até próximo da lona. 250 milímetros de chuva anual mantém essa cisterna cheia. Com esse espaço aqui, que é 100 metros quadrados, a gente consegue manter essa cisterna aqui por um ano. Para vocês terem uma ideia, 750 tarefas de terra produzia menos do que a gente hoje com 55, que é o nosso tamanho. Muito bem, pessoal, bom dia. Hoje eu vim conhecer uma propriedade no meio do semiárido baiano que tem por nome Produzir e Preservar. E hoje eu vim conhecer. Eu sou Eduardo Emídio, agricultor familiar. Nós somos filhos de camponeses, tanto eu como minha esposa. Eduardo, a gente vai conhecer no detalhe aí a propriedade, enfim. Mas me conta primeiro, como foi a aquisição, foi herança, você comprou? Conta aí essa história aí. Em 2000, meu sogro, que tinha 98 anos, resolveu dividir a fazenda, que era 750 tarefas por 15 filhos. E doou 36 tarefas de terra para cada filho. E aí a minha esposa recebendo essas 36. Eu morava em Feira de Santana, trabalhava no supermercado, tinha carteira assinada. E aí já tinha fugido, né, do semiárido por não ter oportunidade. A gente acabou indo para a Feira de Santana trabalhar. E aí a gente recebeu no ano de 2000 a propriedade. Então a gente teve todo um planejamento da propriedade para fazer com que a propriedade hoje ela fosse autossustentável em água, autossustentável em alimento, ela tivesse hoje 95% dela coberta de caatinga, 40% de reserva legal, 130 espécies de árvores da caatinga mantida na propriedade. Temos na propriedade em torno de 128 a 130 espécies de animais silvestres convivendo. Então, tudo isso foi um planejamento há 26 anos atrás que fez com que tudo isso acontecesse. Então, nós fomos trazendo os elementos da caatinga, mantendo o que a gente tinha e vivendo num solo altamente degradado. A propriedade ela era improdutiva, né? Para vocês terem uma ideia, 750 tarefas de terra produzia menos do que a gente hoje com 55, que é o nosso tamanho. Criava menos bovino do que hoje. Então, a média de criação de bovino era 40, 50 animais dentro de 750 tarefas e morria metade em toda a seca. Hoje a gente cria em torno de 50 animais bovinos, mas em torno de 100 a 120 caprinos dentro de uma área de 55 tarefas de terra. Mesmo assim, a gente, sem perder animais altamente produtivos, fazendo com que esses animais sejam rentáveis e mantendo a caatinga que a gente recebeu e ampliando a nossa área de caatinga, que hoje é 95%. Então a gente criou algumas tecnologias, como barragem subterrânea, cisterna, calçadão e os barreiros para manter água, e hoje a propriedade é altamente sustentável em água. Meus amigos, tem muita coisa para a gente ver aqui hoje. Eduardo já deu uma deixa. Tem a barragem subterrânea, tem os queijos, tem o iogurte, tem um sistema aqui que eu vou só mostrar rapidinho, que eu fiquei curioso. É um sistema de produção aqui conhecido como mandala. Enfim, tem o Museu da Caatinga. Eduardo tem ali um espaçozinho que é o Museu da Caatinga, mas eu vou pedir que você nos oriente. A gente começa por onde? Então, animais. Então a gente vai começar, né, pela ordenha dos animais. Então a gente optou por algumas raças não convencionais, né? Hoje já tem algumas pessoas na Bahia criando, mas há 20 anos atrás, quando a gente iniciou, era muito louco você pensar em trazer animais com essas características para o semiárido. Então isso não vai dar certo. E isso era dito assim por veterinários, por técnicos, por todo mundo. Então a gente tinha muita dificuldade de entendimento do modelo de produção que a gente estava traçando. Primeiro, preservar a caatinga, depois escolher raças de animais não convencionais ao semiárido, buscar fazer com que o solo que não
segure água, fazer com que produza no semiárido de verdade, com dignidade, para que a gente viva uma vida como qualquer um outro bioma no Brasil e no mundo. Então, a gente transformou esse pedaço de chão numa área que às vezes as pessoas dizem aqui a gente não tem muita noção do que é o semiárido, porque diante de todas as transformações que nós fizemos. Acertou de primeira ou foi uma sequência de experimentos até chegar a esse modelo que você tem hoje? A gente traçou um modelo de produção, né, que era esse, e aí a gente titulou, já foi um título muito ousado, né, produzir e preservar. Então a gente já trouxe a ideia, né, de que o desmatamento não era o caminho era a preservação. E aí a gente trouxe e conjugou. Então eu digo que a gente conseguiu aqui dentro da propriedade pegar uma família de ativista, juntar com o pecuarista e fazer uma família só, com os dois modelos. E foi esse o boom do nosso projeto. Foi trazer tudo isso, fazendo com que a gente pudesse trazer algumas coisas difíceis. Uma das coisas que poucas pessoas acreditavam era que o Gersey pudesse viver e conviver no semiárido. Nós estamos há 3 anos e meio sem chuvas significativas na nossa propriedade, mas a gente está com animais com produtividade como essa, com score, sendo alimentado em 56 tarefas de terra, um pouco mais de 50 animais dentro da propriedade, 120 caprinos que a gente vai ver adiante. Então assim, tudo isso é importante. E uma das importâncias, Haroldo, foi a nossa vaca não bebe no barreiro, diferente de todos os modelos que existem. Então o nosso barreiro é cercado, isolado, para que não contamine, para que não entupa ele, para que não prejudique a água que eu tenho lá armazenada de boa qualidade, que é a água da chuva, e eu transporte essa água através de bomba até uma cisterna, que está ali na frente, e ela vem até aqui. Então a vaca bebe uma água de qualidade e aproveito 100% da água que eu tenho na propriedade. Então, como eu tenho pouca precipitação, pouca quantidade de chuva anual, então eu tenho que aproveitar ao máximo essa água. E esse é um dos modelos nossos de aproveitamento dessa água. Porque a gente entende que a melhor qualidade da água, a melhor alimentação, eu vou conseguir fazer um produto com a melhor qualidade, que depois a gente vai apresentar esses produtos. Muito bem. Agora, o trato, já que você não tem chuva aqui há mais ou menos 3 anos e meio, e consequentemente não tem pasto, é o que? Qual é a alimentação hoje? Aqui a gente desde o início, a gente traçou um modelo de produção, e aí a gente desenvolveu essa praça de alimentação exatamente para isso, para a gente dar uma condição de aproveitamento de quase 100% de tudo que a gente coloca aqui no coxo para as vacas. Então as nossas vacas no período de chuva, elas comem 2 horas no pasto. Sim. E completa aqui no coxo, com palma forrageira, que é plantada na propriedade, e os concentrados, sais minerais e outros. E aí o que é que a gente trouxe? Quando a gente não tem pasto, quando a gente tem chuva, a gente corta esse capim, fena e armazena. E quando falta chuva, a gente utiliza esse feno que está armazenado. Aí é como se fosse uma segunda fazenda que está lá no galpão, né? E aí essa vaca também come 2 horas aqui feno, palma e concentrado. Então o modelo de criação, ele não muda independente de ser pasto diretamente no pasto ou pasto aqui no coxo. Então a vaca come a mesma quantidade todo dia. Então isso foi anos de estudo, né, que a gente foi fazendo para ver quanto a vaca necessitava comer, porque uma das coisas hoje que a gente vê na pecuária é muita preocupação para encher a barriga da vaca, mas pouca preocupação com a nutrição da vaca. Então talvez o volume não seja o que falte às fazendas. Talvez o que falte é um equilíbrio dessa dieta para que se tornem os animais produtivos. Então, agora eu fiquei curioso aqui, como é que você conseguiu estocar tanto feno assim, já que tem muito tempo sem chover? Pronto. A gente mesmo sem ter chuva, mas a gente... Lá atrás a gente falou, né, que a gente lutou para conseguir armazenar água. Então nós temos as barragens subterrâneas, que é uma base de produção de alimento contínuo. Então ela produz capim o ano inteiro, sem ser irrigada, e a gente consegue fazer feno. E com esse material que vocês vão conhecer como funciona esse material, essa barragem subterrânea. Então a propriedade, ela não chove, mas ela tem um aproveitamento da água
o máximo possível da água da chuva e manter a produção. Eu tô super curioso para conhecer essa barragem subterrânea, porque, pelo que eu entendi aqui, é um dos pontos chaves de você ter água e ter alimento, ter feno, né? Enfim. Isso é um dos pontos chaves. Então, assim, aqui é a nossa sala de ordenha, né? A gente vai iniciar a ordenha em breve. A gente vai iniciar primeiro pelas cabras e depois a gente retorna aqui para as vacas. Então aqui a gente tem um galpão, né? É um dos galpões que a gente armazena o feno. Temos as caixas d'água que a gente traz água dos barreiros para cá para os animais beberem. E aqui a gente vai armazenando o feno para que os animais sejam alimentados, certo? E aí a gente é como se fosse um pasto guardado. Então quando eu preciso, eu utilizo. E além disso, né, a gente tem também a caatinga, que é dos grandes pulos nosso, é o uso da caatinga na alimentação dos animais. Então a gente usa, hoje se fala muito em moringa, né? Que é uma planta transformadora para o semiárido. A gente fala no capim-açu, né? Que é uma outra planta, uma gramínea muito utilizada. Mas a gente esqueceu de falar que todas essas duas culturas é muito exigente por água. E é uma das coisas que eu não tenho, é água. Então, durante esses 26 anos, a primeira coisa que a gente fez foi estudar a caatinga, para entender a caatinga. E aí eu tenho plantas hoje como a catingueira, né, que produz 12% de proteína, e eu tenho o ano inteiro sem cercar, sem irrigar e sem adubar. Tem um pé de catingueira? Tem um pé de catingueira aqui, para quem não conhece. Para quem não conhece, ela tem 12% de proteína? 12% de proteína bruta. Altamente adaptada, aliás, é uma nativa. É uma nativa, né? Então eu não preciso de cerca, porque os animais não consomem ela, a não ser um animal adaptado, não consome ele in natura, certo? Então eu pego essa planta que tem 12% de proteína, e aí o que é que nós hoje estamos fazendo no semiárido? Desmatando a caatinga para produzir palma, para produzir capim, certo? Tirando isso aqui com 12% de proteína para plantar palma no seu local com 5%. A palma tem 5% de proteína. Só tem 5%. E aqui tem 12%. Aí eu pego o capim, que eu preciso desmatar para produzir o capim, que quando eu vim colocar a vaca para comer, o capim já amadureceu, que é o búfalo e o urucloa, que é o nosso capim mais resistência à nossa região. Só depois da semeadura, aí ele vai estar com 4% de proteína, 3% de proteína. Caramba. Aí eu desmatei isso aqui com 12, desmatei o encoca, a gente vai conhecer com 12, desmatei o vergai de padre com 17, a lã de seda com 18, a malva com 17. Lembrando que para produzir produtos com 3, 4% de proteína. O que é que a gente fez? Juntou a caatinga, mantemos a caatinga, reproduzimos a caatinga, continuamos produzindo capim, continuamos produzindo palma na caatinga, que a gente também vai conhecer, e aproveitando a caatinga com 12% de proteína, que a gente vai perceber. Eu recebi aqui a Embrapa Caprino em 2012, em 2006 eles vieram aqui conhecer uma cabra produzindo 6 litros de leite, que tinha um louco no semiárido dando catingueira a essa cabra. Então eles chegaram aqui, eles já tinham a experiência de usar a catingueira na alimentação dos caprinos, mais fenado, e quando eles chegaram aqui já encontraram a gente dando a catingueira in natura, que a catingueira é rica em tanino, então os animais não precisam ser adaptados para consumirem isso aqui. Mas como a gente veio adaptando, vocês vão conhecer o que acontece com a catingueira chegando para os caprinos. Esse conhecimento está na literatura ou você foi adquirindo no experimento do dia a dia? Porque eu imagino que as pessoas não têm esse conhecimento para fazer uma troca tão desproporcional. Existe literatura, mas também existe muito estudo nosso, certo? Então, existe também muito estudo nosso em procurar colocar e fazer os experimentos. Então, além de ter a propriedade, a gente passou a ser um pesquisador também nesse sentido. Então a gente passou a trazer as plantas da caatinga para alimentar, e nós estamos com animais da raça Sanney, que é um animal não tão recomendado a ser criado no semiárido, então a gente cria só o Sanney, por ser o animal mais produtivo da categoria dos caprinos. Como a gente optou pelo Jess também, que é um animal altamente produtivo e tem uma melhor qualidade do leite, e a gente fez toda a adaptação desses animais, e hoje a gente comprova que, sendo adaptado, então
eles podem conviver muito bem no semiárido. A prova são o score dos animais e a produtividade que a gente vai ver agora a partir da ordenha. A propriedade hoje ela tem 4 pessoas que trabalham na propriedade, que é eu, a minha esposa, meu filho e Marlene, que é a nossa colaboradora. Então tudo isso foi criação nossa, né? Para que a gente pudesse ter a melhor dinâmica dentro da propriedade, colocando tecnologia, né? Ordenha mecânica de cabra, que não é tão fácil. Hoje já está mais fácil, mas antes já foi mais difícil. Então são animais de alta lactação. A gente já teve animais aqui com mais de 10 quilos de leite numa ordenha só, em torneio leiteiro. Mas aí é um outro contexto. Entendi. A média do dia a dia é o quê? 5, 4? 4, 3,5, 4 é a média. Vai, entra. Vai. Usam água clorada para desinfeccionar os tetos, só os tetos. E aqui é mecanizado. Aqui é mecanizado. Então foi uma das coisas que a gente trouxe para a propriedade, né? Porque apesar de ser uma propriedade pequena, mas ficou muito dinâmico trabalhar dentro da propriedade. Então, se eu fosse fazer tudo isso aqui, essa ordenha na mão, seria muito tempo, eu precisava de muita mão de obra. E talvez uma mulher, né, não desse conta de fazer isso. Aí hoje a gente tem uma mulher que faz a ordenha, não tem dificuldade dela fazer essa ordenha e a gente consegue produzir um leite com a melhor qualidade. Tem 6 anos que a gente está com ordenha mecânica nas cabras. Então a gente iniciou com as vacas, né? Aí depois, por conta da própria dinâmica da propriedade, a gente passou a ter necessidade também de mecanizar as cabras. Uma coisa que é importante a gente falar também, que na produção de leite de cabra, o reprodutor não fica junto com as matrizes, né? Sim. Então eles ficam a 100 metros de distância por conta do odor que ele libera, e aí contamina o leite fica com aquele cheiro, com aquele gosto. Então os nossos reprodutores eles ficam separados das matrizes. Então as matrizes ficam cá, junto à sala de ordenha, e os reprodutores ficam a 100 metros de distância, vento contrário. Então aqui você tem leite e carne também? Leite e carne também. Mas a carne você cria os animais para revender os animais para o abate, no caso. A gente revende para o abate, e como a gente tem dentro da propriedade, como eu falei que a gente tem hoje a propriedade ela é aberta ao turismo de experiência, então a gente tem recebido em média hoje 250 a 300 pessoas por mês dentro da propriedade. E essas pessoas, para conhecer e entender o processo de produção da propriedade, ele passa pela alimentação dentro da propriedade. Então, se alimentar da carne produzida aqui, se alimentar do caprino, da galinha caipira, do boi, então isso é muito importante, para que ele entenda que se alimentar nesse formato, ser criado nesse formato, faz toda uma diferença. Ai, bora! São quantas vacas em lactação hoje? Hoje são 18. A nossa média de produção hoje, Haroldo, fica em torno de 12 em 2 ordenhas. Vai, Carol, vai, Tuna, vai, Vana, vai, Deisa, vai. E todas têm nome? Todas têm nome. Ajuda no manejo, né? Ajuda no manejo. E aqui, pra gente ter uma vaca que eu não uso ocitocina, que eu não uso bezerro, eu preciso ter toda a tranquilidade para você, pode deixar ela, para ela produzir leite. Então não tem cachorro, não tem grito, não tem vara, não tem ferrão para tocar os animais. E o nome para que o animal entenda com quem. Vai, rainha, com quem eu tô falando. Vai, bora, Ivana, vai. Vai, Érica. Bora, Érica, vai. Então, assim, tudo isso no manejo. Outra coisa, como a gente trabalha a parte de turismo, é importante que o turista ele possa estar nesse meio, participar desse meio. Então, você está aqui participando sem restrição nenhuma. Você está no meio do gado, tocando o gado. Então, a gente não tem essa dificuldade. Bota Fortuna, Ivana atrás de tu aí, ó. Bora. Bota logo Fortuna. Amélia, vem. Vem, Amélia, vem. Vem, Amélia. Vem. Fortuna, vem. Vem, Fortuna, vem. A Ivana aí atrás de tu. Aí. Vem. Ivana, vem. Então, quando nós optamos pelo gesto, foi exatamente para dar essa oportunidade, né, dos visitantes poder participar da ordenha. Então, a gente chega aqui a fazer uma ordenha dessa com 50 pessoas participando e entendendo todo o processo.
Porque a gente fala que a gente não usa peia, a gente não usa ocitocina e não usa bezerro. Então é preciso que as pessoas vejam. Porque quando a gente fala, às vezes as pessoas não acreditam, certo? Como as vacas a gente faz 2 ordenhas, então são 2 vezes por dia fazendo teste. Então faz pela manhã, faz pela tarde. E as cabras que a gente faz só 1 ordenha, a gente faz o teste também só 1 vez. Terminada a ordenha aqui, a gente está meio que vivendo um dia na propriedade. E agora a gente vai tomar um cafezinho e depois o que, é que a gente vai ver? Depois do café a gente vai conhecer um pouco mais da propriedade, né? Mostrando também as captações de água dentro da propriedade. Lembrando que a gente não tem poço artesiano dentro da propriedade. A gente é captação 100% água da chuva. Bom, então vamos lá. Tem o café, tem as barragens, tem o SAF, que é o Sistema Agroflorestal, tem o Museu da Caatinga, tem a Caatinga e tem a parte ruim, que é provar os queijos. Provar os queijos e iogurte. Lembrando que essas áreas que eram degradadas, era assim, a gente continua plantando palma. Então aqui é Caatinga, a gente planta a palma junto com a Caatinga. Aí aqui eu tenho o capim, tenho uma palma e tenho uma Caatinga. Juntando as 3 coisas, a minha propriedade ela triplica de tamanho. Porque eu tenho uma catingueira, a Caatinga com alimento, né? É tudo consociado. Tudo consociado. Então um abraçado com o outro, mantendo todo o sistema. De 2012 para cá, essa área que a gente vai entrar agora, nunca mais secou, nunca mais faltou água e nunca mais faltou alimento para dar aos animais. Agora que eu tô curioso. A catingueira, ela é muito presente aqui, né? Isso aqui é uma árvore que está bem maior. E observe que está tudo seco no entorno. Olha como tá. E ela tá verde e florando. Isso é o diferencial, né, da catingueira e que a gente encontrou como potencial, né, para produção de alimento para os animais. Então ela, mesmo com a falta da chuva, ela consegue desenvolver suas folhas, produzir flores e aí, com isso, a gente consegue ter até 3 cortes no ano. Sem precisar cercar, sem precisar adubar. Também, se for bem preservada a área, você não precisa nem plantar. Você só vai cultivar as que já tem lá. Então, isso faz com que a gente tenha maior produtividade nas propriedades. Lembrando da sua capacidade, né, de produzir. Esse é o fruto do mandacaru? Esse é o fruto. Saborizou lá o iogurte? Esse é o fruto do mandacaru que a gente saboriza o iogurte e também faz a geleia. Então, qual a importância de uma planta dessa? A gente está percebendo aqui que ela é uma planta toda espinhosa. Por isso que a gente falou, ela não dá encosto. Também por ser uma planta com a copa muito pequena, não dá sombra. Mas dá um fruto saboroso e que a gente hoje transforma ele em iogurte. Lembrando que está seco, mas ele está aqui florando. Além de ter fruto, está florando também, mesmo no período de seca. Bom, então aqui a gente está chegando na área que foi como você recebeu a propriedade. Já dá para perceber que é um lugar bastante degradado. Então aqui a gente recebeu a propriedade há 26 anos atrás, ela totalmente degradada e improdutiva, né? Onde os animais chegavam no período de seca, não tinham o que se alimentar e mesmo quando chovia, produzia muito pouco. Então a gente vai chegando aqui numa área que está próximo de uma árvore, né? Que é um juazeiro, né? Que é uma planta típica da Caatinga. Mas a gente está percebendo o solo totalmente descoberto, não tem nenhuma proteção, produtividade zero, com uma erosão laminar fortíssima. Então, isso aqui, se chover, não molha. E, como não molha, não consegue nascer nenhum tipo de planta. Então, é um solo praticamente morto. Ou ele tem uma intervenção do homem, ou ele vai continuar improdutivo, como ele está aqui. A gente recebeu há 26 anos já improdutivo e ele continua improdutivo até hoje. Nós deixamos essa área exatamente para a gente mostrar esse contraste. Então a gente vai observando o que é que tem nesse solo e o que tem do outro lado, entendeu? Onde está sendo feito a preservação da caatinga e mantendo a cobertura. Então você vê as folhas da caatinga sobre o solo, você vê o capim, apesar de ter pouca chuva na nossa região, mas a gente consegue produzir. E aí, levando para todo esse contexto, à frente a gente trouxe que é o modelo, né? Primeiro a gente sai desse espaço e leva até a palma. Aí plantando a palma, a gente vai ter a caatinga de volta, porque a gente planta a caatinga, faz a semeadura da caatinga, vem o capim e pós a vinda do capim e o crescimento da palma, a gente passa a ter a propriedade com 3 estágios, onde a gente tem a caatinga para aproveitar para fazer a alimentação para os animais, a gente tem a palma e tem o capim para produzir feno para o período que falta chuva na propriedade.
Então a gente cria hoje, em média, mais que o dobro da média nacional de animais por hectare. A gente tem os animais mantidos dentro da pequena propriedade, no semiárido, sem precisar de externo, de estar buscando aluguel de pasto e outras coisas. A gente também tem mantido dentro da propriedade a qualidade da genética dos animais, da produção dos animais. Então a gente tem animais aqui que chega a produzir, se for colocar no regime que os produtores hoje querem, ela pode passar facilmente de 35 litros de leite. Mas a gente mantém esse animal com um pico de produção em torno de 20 e com a média em torno de 12, porque para a gente é muito mais rentável. Ele não precisa de tanta exigência para produzir isso. E aí a gente consegue manter com o feno, com a palma e com a água que a gente tem da propriedade, utilizando o feno da própria catingueira para alimentar. Sempre vou fazer questão de frisar, porque aqui era uma propriedade de 750 tarefas. 50 tarefas e criava aqui em média 40, 50 animais bovinos e mais alguns caprinos, ou alguns ovinos. Em 700 tarefas. Em 700 tarefas. Hoje, depois que você aplicou aqui as suas técnicas de preservação e usar a caatinga como aliado, quantos animais você tem e quantas tarefas? Hoje nós temos 55 tarefas de terra, nós criamos hoje em torno de 55 tarefas. 55 tarefas. Saiu de 750 para 55. Bom, e animais? Animais hoje a gente cria praticamente a mesma quantidade que era criada em 750 tarefas, que é 50 bovino, e em torno de 120 caprinos, que também era a média que era criada na propriedade de ovinos. Ou seja, nós diminuímos a propriedade de 750 para 50, continuamos criando a mesma quantidade de animal, lembrando que hoje a gente não perde animais por conta da seca. E naquele tempo se perdia quase a metade a cada seca. E tinha ano que perdia mais da metade dos animais. Então isso, pra gente, foi super importante. Quando chove, os dias mais críticos são os 10 primeiros dias após a chuva, quando a gente está num período desse de seca. Por quê? Você precisa retirar os animais dos pastos, né, para os pastos se renovarem, você não tem onde prender, os animais não querem consumir o alimento, porque o alimento, ele tá cheio de água, vamos dizer, o mandacaru e outras coisas, e aí, aqui eu tenho uma alternativa, aqui eu tenho a malva com 17% de proteína, que eu colho dentro da palma, junto com o capim, junto com a caatinga, a incó, catingueira, lã de seda e outra, forneça os meus animais, mantendo eles lá confinados, o pasto saindo e eu mantendo toda a minha produtividade. Eu não vou de encontro à natureza. A natureza propõe, eu aceito a proposição dela, me adapto a ela, vou fazendo o meu sistema. Fantástico, fantástico, fantástico. Então assim, hoje a gente tem dois modelos de pasto, que é o que a gente fala. A gente tem um pasto que é pasto, que é quando a gente leva os animais até o pasto, e aí eles comem durante 2 horas, ou a gente tem esse pasto que a gente armazenou e que a gente trouxe esse pasto até a vaca. Lembrando que a gente também deu uma condição térmica, né, para essa vaca produzir, já que o gado Jersey ele precisa de ter uma condição melhor para produzir, e mesmo estando dentro de um período muito seco, a gente percebe os animais com score corporal bom, boa produtividade e sem fugir das suas características alimentícias, que é comer capim, que é comer palma. Então a gente mantém toda a estrutura alimentar do animal, toda a característica alimentar do animal, e isso ocorre durante os 366 dias do ano. É incrível e mais uma vez parabéns, Eduardo, porque nada melhor do que falar e mostrar. Então, para efeito de comparação, você teve uma redução de terra e um aumento de produção de animais. E como eu disse, o animal não está sobrevivendo, ele está vivendo. A carcaça desse animal. Que é um animal europeu, que é um animal que faz 2 ordenhas, que é um animal Jersey, que teoricamente não é um animal para estar com bom score. E o melhor para mim é ter uma produtividade, para mim, satisfatória, que gira em torno de 12 kg de leite dia fazendo a produção. E aí a gente traz criado nessa condição de clima. Que é de clima com 3 anos e meio sem chuva. Então, acho que a gente está evidenciando que o projeto é um projeto de sucesso, que dá certo e que as pessoas precisam acreditar mais. E por falar em acreditar mais, você que vem difundindo esse trabalho, vem, digamos, há mais ou menos 26 anos,
onde é que as pessoas podem te procurar, te encontrar? Quer saber mais, quer aprender mais? Suas redes sociais, onde é que tem material sobre o que você faz aqui? Aproveita e deixa isso aí pra gente. A gente tem, né, o Instagram, @EduardoEmídio, Produzir e Preservar, Projeto Produzir e Preservar, @Projeto Produzir e Preservar. Temos o WhatsApp, né, que é 75997026737. Temos também um canal no YouTube, Projeto Produzir e Preservar, tem alguns vídeos. Tem alguns vídeos também feitos por outras entidades, por outros órgãos, publicados, né, no YouTube. E aí, através desses canais, vocês chegam ao Projeto Produzir e Preservar. Aqui a gente está aberto para receber visitas, grupos de pessoas. É tudo agendado, porque nem todos os dias a gente está. Tem dia que a gente tem outras atividades, a gente não pode receber assim de surpresa. Mas tudo agendado, a gente consegue receber naturalmente todo mundo para fazer essa troca de experiência. E aqui agora a gente vai entrar em outro espaço. E aí a gente vai andando, né? Área sombria, né? Área verde, produtiva. E lembrando que a gente vai entrar numa área agora totalmente verde, totalmente encharcada, sem irrigação. É uma tecnologia que para mim é a tecnologia mais importante que eu tenho e uma das mais importantes que eu conheço. Foi adaptada, eu não digo desenvolvida, mas foi adaptada aqui na nossa propriedade. De 2012 para cá, essa área que a gente vai entrar agora nunca mais secou, nunca mais faltou água e nunca mais faltou alimento para dar aos animais. Bora que eu tô curioso. Então, assim, é uma área que a gente considera ponto-chave da propriedade. Então, falando de semiárido, a gente precisa falar de água. E aí a gente falou que está há 3 anos sem chuva, mas a gente tem água no barreiro, que aqui a gente cria peixe para a alimentação da família. Aqui à frente a gente tem capim, frutas, legumes, um monte de comida para o homem e para a família. Falei lá atrás que o nosso barreiro, o diferencial, ele está coberto, né? Vocês estão vendo que a caatinga predomina a altura das árvores que estão no entorno dele, sombreando, para diminuir a densidade do sol nessa água e diminuir a evaporação dessa água. Então, o que é essa tecnologia? Descrevendo ela daqui. Aqui nós temos um barreiro. É uma tecnologia social. E à frente tem uma outra tecnologia que é a barragem subterrânea. O que a gente fez de inovação? Pegamos o barreiro que está aqui e à frente do barreiro nós construímos uma barragem subterrânea fechando. Então a água da chuva cai nesse barreiro, infiltra por baixo do solo, encharca esse solo até a lona que está lá na frente. Esse solo estando encharcado diminui essa infiltração de água do solo que iria embora para o rio, para o riacho. Então ela diminui. E mantém o volume. Aí mantém o volume de água aqui. Então a água do barreiro mantém o solo encharcado. E o solo da barragem encharcado mantém a água no barreiro. Caramba. E isso a gente consegue manter durante todo o ano, essa água, essa produtividade. Aí daqui a gente leva a água para as vacas beberem. Então a gente só tira aqui para colocar na cisterna, que é das vacas beber. E a gente tira para manter a mandala lá também. Dentro dessa dinâmica de água, só para a gente não perder esse time do uso da água, a gente tem essa cisterna aqui, que é 54 mil litros de água. Ela está quase cheia. É uma cisterna calçadão, onde a água cai naquela calçada e vem até aqui. E aqui ela é armazenada. Aqui a gente tem armazenado aqui em torno de uns 50, 49 mil litros de água. Isso aqui serve como um telhado, né? E aí a água escorre até essa caixa e aí tem um cano que transporta essa água até a cisterna. 250 milímetros de chuva anual mantém essa cisterna cheia. Então, com esse espaço aqui, que é 100 metros quadrados, a gente consegue manter essa cisterna aqui por um ano. Ela enche 54 mil litros de água. Então, mais uma tecnologia para armazenamento de água. Tecnologia relativamente simples, né? Hoje é uma tecnologia social, né? Uma tecnologia hoje que ela é financiada pelo Banco Mundial, pelo governo federal e outros governos.
importante Daqui frisar para isso. frente, a gente Sim. vai ter até 8 graus, a depender do dia, de Caramba, temperatura menos. aqui eu entrei numa geladeira Então você já praticamente. entrou, você já sentiu que tem um ar-condicionado ligado aqui dentro, Sim. refrescando a gente. Primeiro, a gente observa o ambiente está verde, Aham. só que aqui não é uma irrigação, é o encharcamento da barragem subterrânea. Aham. E dentro desse espaço a gente consegue produzir frutas como coco, como a banana que está ali atrás, Aham. a amora, a tangerina, a pocã, a cajá, o limão, 7 espécies de manga, licuri. Então é dentro desse espaço que a gente consegue produzir alguma das frutas utilizadas na propriedade. Aham. Então, estar num ambiente como esse é como se estivesse na Mata Atlântica. Uhum. Então, aqui a gente percebe até os mosquitos, né, que estão voando, é como se fosse Não lá. tem nada a ver com caatinga, né? Então, nem parece ser um espaço de caatinga. Uhum. E lembrando que a cobertura do solo, que aí às vezes as pessoas, como a gente relatou lá atrás, de ser preguiçoso, é manter o solo como esse, coberto, como está aqui. E essa cobertura de solo, para manter o solo úmido, como está aqui. Então, o solo úmido como está aqui é fruto da barragem subterrânea. Mas cadê essa barragem que eu não consigo ver? Ela tá aqui, a gente não vai ver a barragem então. Não, a gente vai ver o espaço. Ah, então, tá. o que é a barragem subterrânea? A barragem subterrânea é uma lona que é colocada aqui à frente, ó, eu vou lhe levar até próximo da lona. Então, esse é um espaço verde dentro da propriedade. 30 milímetros de chuva que caiu nos últimos... No último mês de dezembro, a gente percebe que lá, ó, a água é nível, ó. O nível que está lá no barreiro, ó, ela está aqui na ponta da barragem. A lona está aqui na frente, Haroldo, ó. Por conta dos mosquitos, eu vou dar uma parada aqui para mostrar para vocês e aí a gente retorna. É, porque aqui tá cheio de mosquito mesmo. Certo? Então a lona, ó, tá dali, ó, daquele alto até aquele outro alto lá na frente. Eita, certo? aqui tá meio... Tá daqui, ó, a lona tá aqui debaixo do chão, 4,5 metros, daqui até lá. Fechando como uma parede. A água bate nessa lona, encharca esse espaço até o barreiro. Aí você colocou a lona e cobriu com... Aqui a gente abriu uma vala como se fosse colocar uma rede de esgoto, só com 4,5 metros de fundura. Colocou a lona, vedou embaixo com cimento e fechou a terra novamente. Então embaixo desse solo aqui, aberrando aí essa cerca, a lona tá aí, um paredão de lona embaixo do chão. Ah, entendi. E aí a água bate nessa lona, nesse paredão e volta encharcando. Então a parede de lona tá daquele alto até o outro alto lá, certo? E aí esse espaço fica todo verde aqui, produtivo. Entendi. Qual é a condição do terreno para fazer uma barragem subterrânea? Você precisa de ter uma condição apropriada em termos de terreno, em termos de topografia? Precisa. Então a barragem subterrânea não é construída em qualquer lugar. Sim, Por exemplo, aqui a gente tem, ó, uma ombreira, que é uma parte mais alta, ali. Do outro lado também tem a outra ombreira que faz isso aqui, ó. Fica uma parte mais alta. É como se fosse uma barragem, só que o centro ele tem que ser um pouco mais plano e que é para ele acumular água. Uma extensão para acumular água. Para acumular água, que a água é nível. Então, se ele for muito assim inclinado, acumula pouca água aqui, certo? Mas se ele for mais aberto assim, aí ela acumula mais água, porque tem mais espaço para ficar água, porque a água fica em nível. Entendi. Certo? Então, essa é a dinâmica da barragem subterrânea dentro do sistema. Então, assim, de onde vem o feno que é oferecido às vacas e às cabras? Eu imaginei que você comprava o feno. Então, a gente vai produzindo, a gente tem esses espaços para produzir. Além da palma, a gente tem esse espaço. Quando chove, a gente tem as áreas de pastos. E aí a gente vai dinamizando isso. Só uma dúvida, Eduardo, desculpa te cortar. Pode fazer. Essa parte aqui você escavou. Isso aqui eu escavei no ano de 2000. Entendi. Eu escavei. Lá, na fundura que está aqui esse barreiro, tá a lona lá. Então a água, ela fica nivelada aí nesse espaço. Essa água, ela é acumulada ou ela também tem uma parte que ela brota? Não. Aqui ela enche o barreiro. Acumulação. Ela só volta para aqui. Por exemplo, a água que a gente viu lá. À medida que eu vou tirando aqui, ela vai voltando, porque aqui está no mesmo nível de lá. Então a água volta. Bom, agora eu quero conhecer a mandala. A gente vai chegar lá na mandala, mas só passando aqui, para as pessoas entenderem que às vezes o que a gente fala, aqui a gente tem os pés de umbu jovem. A gente falou lá que temos hoje em torno dos 250 pés. Então são pés como esse aqui, ó, que já estão frutificando. Então eu trouxe aqui porque
a gente falou, hoje, a gente vê muito de internet a importância de cada planta. Então aqui eu trabalho muito com experiência. Uhum. Nós estamos aqui diante de uma moringa. Ela foi submetida às mesmas condições da catingueira, do umbuzeiro, certo? Olha, como é que estão as catingueiras em termos de folha e de produtividade e como está a moringa. Sim. E aí, eu para ter essa moringa, eu preciso cercar, adubar, molhar, eu não tenho água. Por isso que aqui no projeto Produzir e Preservar, nós priorizamos muito a caatinga, porque ela produz sem muita exigência. Então o que de folha tem aqui para alimentar um animal? Praticamente não tem nada, certo? E tem as mesmas condições que tem a caatingueira. Eu não estou dizendo que a moringa ela não tem sua importância. Eu só estou dizendo que para o semiárido, que eu que não tenho água, eu não consigo produzir moringa aqui para alimentar ninguém. Tá claro. Eu consigo produzir palma, como está aqui. Uhum. Que aí eu planto a palma aqui, está atrelada a outra árvore. Aqui eu já tenho folha para dar a vaca, né? Que aqui é uma leucena. E aqui eu tenho a palma produzindo. Então isso aqui eu tenho. Aí eu chego para o outro lado, tenho ali o encó, com 12% de proteína. E sem chuva. Então na mesma condição da moringa, né? Tá aqui o encó. Então aqui eu consigo ter aqui 30 quilos de farelo, que substitui ao farelo de trigo. Tem semelhança na quantidade de proteína e tem um custo baixíssimo de produção. E aí talvez eu arranque o pé de encó ali para comprar um saco de farelo de trigo para dar a minha vaca, a minha cabra. Então, a mandala para a gente é um dos sistemas mais importantes para pequena propriedade, que é ter uma produção de galinha, né, para produzir ovos, produzir carne. Então a gente coloca 22 galinhas, agora só tem 5, né? Então a gente vai finalizar essas galinhas aqui. Aqui tem a água, como vocês estão vendo o peixe. Aqui a gente cria 120 peixes e que durante um ano a gente vai pegando ele a partir do 4º mês, se alimentando e no final do ano ele chega a estar com 1 quilo, 1,2 kg os últimos, que são aí em torno de 10, que vai estar lá no final, né? Que a gente vai consumindo durante os 12 meses do ano. Então aqui eu tenho o ovo da galinha, a carne da galinha e o peixe. Orgânico, sem uso de nada. Então, com a qualidade que vocês que vindo à propriedade vão perceber um sabor diferente da carne da galinha, um sabor diferente do peixe, sabor diferente do ovo. E do outro lado, que são os canteiros, a gente tem as hortaliças, né, que a gente tá, como o canteiro está reformando, mas aqui a gente ainda tem a couve, temos a pimenta. E dentro do sistema a gente também vem com as flores, que é para embelezar também um pouco o ambiente. As flores também estão aqui como atrativo das abelhas, para polinizar os nossos canteiros. 30 a 40 culturas para nos alimentar, desde dos temperos ao alimento propriamente dito. Temos as plantas medicinais, temos as flores, temos o peixe e temos a galinha. Lembrando que esse é um sistema que, como a gente tem muita dificuldade de água dentro da propriedade, nós criamos sistemas econômicos, como nós fizemos a mandala, os barreiros para armazenar e segurar água por muito mais tempo. Esses canteiros também eles são lonados. Então, aqui, teoricamente, no sistema convencional, eu gastaria 3 mil litros de água por dia para manter. Eu não tenho 3 mil litros de água por dia para manter isso aqui. Só que aqui eu fiz em alvenaria, né? Coloquei a lona e aqui a gente gasta uma média de 1.800 litros por mês para manter o sistema. Aí tornou viável. Aí eu diminuí mão de obra. Então eu não preciso regar isso aqui todo dia. Então eu só rego aqui 3 vezes por mês. Então assim, eu ganhei mão de obra, eu ganhei água, eu ganhei qualidade de vida. Um projeto muito bacana, muito sustentável, de fácil manejo, né? E que produz com exuberância, com qualidade, acima de tudo, tudo orgânico. Vamos ao museu e depois finaliza com os queijos ou tem mais alguma outra coisa aqui? Isso, vamos no museu, depois a gente vem... Vai conhecer os produtos, o pessoal está em casa tudo ansioso para ver e também, o queijo, o iogurte, e eu vi que tem mais coisas. E também tem a queijaria, né, que a gente, sim, a que é um ponto também importante para a gente mostrar. O museu conta um pouquinho da história, né? Assim, Eduardo, o início da sua infância, seus pais, seus avós, na sua história, viveu nesse ambiente. Então ele morava aqui.
piso de chão batido, né? Não tem cerâmica, não tem piso nenhum, é terra, chão batido, né? Então ele comia numa cuia como essa aqui, a gente chama cuia, né? Então aqui colocava farinha, carne, comia aqui, porque não tinha prato, então era isso aqui que se consumia. Bebia água da cabaça, que está aqui, então aqui, além de carregar água para trabalhar no campo, também se armazenava mel, né? Era uma maneira de armazenar o mel para consumir. Aqui tem a moringa, né? Que tinha na cabeceira da cama para você à noite você beber, então era o frigobar da época. Então assim, aqui temos ainda na linha de água, né? Mais antiga, tinha o pote, né? Então a gente bebia aqui do pote. Depois, com a evolução, veio o filtro, que também já está ultrapassado. No semiárido não, né? O semiárido hoje é uma tecnologia importante para combater a verminose, para ajudar na saúde do povo sertanejo, principalmente que vive no campo, né? Que às vezes tem acesso à água de barreiro e tudo mais, então o filtro ele traz uma água filtrada. Do outro lado a gente tem uma cama, né? Uma cama de vento, era aqui que a gente dormia, então a cama com a tela, uma esteira em cima e dormia aqui um casal, numa cama desse tamanho. Era isso que tinha como proporção. Ali é o guarda-roupa, né, que é uma arca, que é uma mala, onde se guardava a roupa. Então, acima nós temos a bicicleta, que era o meio de transporte, à época, né? E a gente, passando um pouquinho mais, a gente tem aqui o silo, né, o depósito, que era onde guardava farinha, feijão, milho, para a família consumir. E falando do milho que estava aqui, ele ainda teria que ser processado. E aí, como não existia fábricas, aí ele vinha aqui para o pilão. E aqui no pilão, ele virava cuscuz, angu, fufu, vários pratos típicos hoje nordestinos que estão esquecidos no tempo, mas que é importante. E esse pilão, ele é importante porque ele tem duas bocas. Ó, aqui ele tem outra boca igual a de cima. Então ele tinha duas bocas, por quê? Porque aqui pisava o milho e embaixo pisava o café. Para não misturar e ficar o cuscuz com gosto de café e nem o café com gosto de milho. Então já se pensava, né, nessa questão de não misturar. Aqui a gente tem a casa de farinha, como não tinha motor, aí era movido numa roda como essa, então era 2 ou 4 homens rodando isso aqui. E uma mulher cevava ali a mandioca para fazer a massa, depois fazer a tapioca, para fazer o beiju e mais. Mais adiante passou a ter o rádio, né, que era um meio de comunicação que se tinha, ferro de gomar, ferro à brasa, enceradeira, para encerar quando já chegou o piso, né, de cimento, fogão a lenha, e aí no fogão fica os candeeiros, né, que era a energia da época para acender. Aqui estava o bolinho, que era botar o café e tirava aqui para a gente tomar, já ficava aqui em cima da chapa para ficar quente, porque não tinha como manter quente. Aqui uma panela de aço e um cuscuzeiro de barro. E o cuscuzeiro de barro, a gente diz que aqui, hoje, cuscuz não fua. Mas nesse tempo aqui, cuscuz fuava. Que era colocar o cuscuz aqui, ele não conseguia cozinhar porque o vapor saía nessa lateral aqui. Que precisava ser bem vedado, que era para o vapor passar para a massa que estava em cima e cozinhar. E aí ali é o cuscuzeiro, fogão a lenha, a máquina de costurar. Lembrando que tudo isso aqui, a gente, no início do projeto, a gente tinha muita dificuldade de apresentação, a gente não foi entendido pela sociedade, não foi entendido pela comunidade, não foi acolhido pelos nossos representantes políticos. Então a gente sofreu muita ameaça, teve muita dificuldade de manter. A gente passou um período correndo risco de ser desapropriado da área, porque a gente estava fazendo um movimento revolucionário, criando fatos para prejudicar a comunidade, já que a comunidade tem a indústria cerâmica, que vai um pouco de encontro à preservação ambiental. E aí foi pouco entendido. E a gente precisava levar para a sociedade, que não entendia, que a gente estava aqui para o bem da sociedade. Então a gente pegou esse aqui, a gente antes titulava esse museu de barracão cultural. Então a gente construía essa casa, eu passava 40 dias construindo na cidade essa casa, mobiliava ela toda
E durante 3 dias, que é a festa de vaqueiro, que é uma festa cultural, tradicional na comunidade, a gente fazia uma festa aqui dentro. Aí aqui a gente fazia a nossa festa, convidando quem gostava de cultura. Aí aqui a gente trazia o samba de roda, trazia a cantiga de roda, o boi de roça, a gente trazia a casa de farinha, fazia beiju, fazia fufu, pisava o milho para fazer cuscuz, para fazer angu. Então a gente trazia a história do campo para dentro da cidade. Uhum. E aí as pessoas foram se envolvendo e gostando daquele movimento e foram vendo. E aí a gente aproveitava e levava uma mandala feita com pneu, a gente levava as cabras e deixava lá o pessoal conhecer, tirava o leite, o queijo, o doce, o iogurte. Isso foi mostrando o nosso trabalho, e isso foi construído durante 12 anos, 12 edições. Depois a gente entendeu que era importante deixar dentro da propriedade, a gente construiu aqui, fixar aqui, e hoje quem quer conhecer, vem até a propriedade. Muito bacana, parabéns por manter essa memória viva, né? E você fala com tanta propriedade, principalmente porque você viveu parte disso. E é importante para gerações que não viveram ter essa memória, ter esse contato, é muito importante. Isso, só para vocês terem uma ideia, hoje ó, as chaves de abrir as portas, antigamente, como ela funcionava. Aqui eram as facas que a bisavó da minha esposa, ela raspou pindoba para fazer chapéu. Uhum. De tanto ela usar, ficou dessa finura. Então, ela viveu 102 anos e até os 101 anos ela ainda tecia pindoba. Então, a gente tem hoje a peça mais antiga da propriedade, é isso aqui, que é uma pedra. É para movar? Não, isso aqui é uma pedra indígena, né, que eles utilizavam para cortar madeira. Naquele tempo, foi encontrado dentro da propriedade. Aí a gente mantém todo esse histórico, né, da propriedade. Dentro aqui, a gente aqui conta também a história da comunidade, que foi do avô da minha esposa que fundou a comunidade. Então ele fez uma promessa para na época tinha um grupo de revoltosos que entraram lá no sul do país, que atravessaram o país desarmando o povo, e ele recebeu uma carta, porque ele era um homem rico da região, tinha muita terra, e era importante, e ele recebeu uma carta que eles iam passar por aqui, só que a esposa dele estava grávida. Aí ele disse que se Nossa Senhora não deixasse que eles passassem aqui, porque a esposa dele estava grávida, estava com medo, que ele construiria uma capela e doaria uma área da terra dele para fazer um povoado, para o povo que não tinha terra fazer as casas. E aí aconteceu que esse pessoal não passou, ele doou a terra e fundou a comunidade, que hoje está existente. Que é a comunidade de Barreiros? Que é a comunidade de Barreiros. Ah, que bacana. E aí tem algumas peças dele que não está aqui, por exemplo, a colher de prata, que ele utilizava para tocar na comida para saber se tinha veneno ou não, colher, garfo, faca de prata, a gente tem guardado, que são peças que têm um valor afetivo muito grande. Então a gente tem mantido isso também como história da propriedade, como história da comunidade, para a gente poder se manter como projeto produzir e preservar. Sensacional. Muito bem, depois de conhecer a propriedade, conhecer as tecnologias, conhecer os animais, agora nós vamos conhecer aqui os produtos, né? Que acho que é uma das entregas finais aqui da propriedade. Mas antes de conhecer os produtos e você falar um pouquinho sobre cada um desses produtos, Eduardo, quando foi que surgiu o queijo ou o iogurte, qual foi o primeiro? Quando foi que surgiu a ideia de verticalizar a produção? Então, assim, quando a gente montou a propriedade, lá no ano 2000, né, foi quando a gente determinou que seria o projeto e tudo mais, a gente já fazia queijo, fazia iogurte antes junto com a nossa mãe. Uhum. Só que a partir de 2003 foi quando nós voltamos de Feira de Santana e assumimos a propriedade, e aí a gente passou a receber grupos. E aí a gente passou a ter um produto para entregar a essas pessoas que vinham até a propriedade. E esse primeiro produto foi o iogurte. Então a gente passou a fazer o iogurte, que foi o iogurte de umbu, né? Ele aqui, o iogurte de umbu. A gente iniciou com ele e aí a gente oferecia nos lanches. E aí algumas pessoas levavam para casa. A gente foi aumentando esse público, foi aumentando as pessoas visitando a propriedade. E a partir do ano 2022 foi que nós montamos realmente a queijaria e começamos a produzir todos os produtos que hoje produz. A partir de 2022 a gente saiu da porteira para fora para comercializar esses produtos e aí lançamos alguns produtos inovadores, como o iogurte de mandacaru, o iogurte catinga, né, que é a maracujá da catinga com palma, e o iogurte de licuri cozido, mas a gente tem o de goiaba, né, que foi um iogurte medalha de ouro
no concurso baiano de queijo artesanal, medalha de ouro no de coco, medalha de ouro no de umbu, medalha de ouro no umbu com mandacaru e medalha de ouro maracujá da caatinga com palma. O de licuri cozido também foi medalha de ouro. São saborizados à base de fruta e, na sua maioria, as frutas são produzidas dentro da própria propriedade. Então, o diferencial desse produto é a cremosidade, a textura, né? E ter o sabor real da fruta. Muito bem. Os queijos. Nós produzimos a mussarela, né? Que foi medalha de prata no Enel da Paraíba. E temos o requeijão manteiga, que foi medalha de prata no concurso de queijo artesanal da Bahia. Temos o doce de ambrosia de leite de cabra, que foi medalha de ouro no concurso de queijo artesanal da Bahia. Temos o Isabel, né? O Isabel foi medalha de prata no Enel da Paraíba 2023 e também foi medalha de prata no concurso de queijo artesanal da Bahia. E aqui é a geleia? Aqui nós temos a geleia, que não foi submetida a nenhum concurso, mas é uma geleia de umbu com mandacaru, que a gente entende harmonizar bem com os queijos maturados que nós temos aqui, que daqui a pouco vamos degustar. Aqui é o juazeiro, né, de leite de cabra, um queijo muito bonito, um aroma fantástico. E para harmonizar todos esses queijos, nós trouxemos uma receita também dos nossos avós, que é o licor de uva e laranja. Uva e laranja. Ao invés de ser uva e laranja, nós mantemos a maneira que eles falavam para homenagear eles também. Bom, e aí, a gente começa pelo qual? Diz que começa do menos intenso para o mais intenso, não é isso? Aqui a gente tem o Isabel, né, que vocês não... que é um queijo premiado, mas é um queijo fresco. Então, um queijo com um sabor bem leve, apesar de ser de leite de cabra. Isabel, que é esse queijo aqui. Titulou de Isabel, né, que é o nome da minha esposa, em homenagem a ela, até porque a gente mandava ele para os concursos e eles não eram aceitos por ser uma mussarela de leite de cabra. E aí nós titulamos ele de Isabel, aí virou um queijo autoral, aí ele, nos 2 concursos que ele foi premiado. Ah, que bacana. E aí o próximo aí? Aí Sim. A gente pode começar aqui pelo aroeira, que é um queijo de aroma forte, sabor forte. E aí a gente também costuma servir ele com o vinho, que aí você harmoniza melhor o queijo. Esse é de leite de cabra também? Esse é de leite de cabra. Deu para perceber. Então é um queijo que com o vinho você consegue realmente sentir o queijo e sentir o licor. Então esse licor a gente já trouxe ele, resgatou a receita exatamente a partir do momento que a gente passou a fazer os queijos maturados. E aí fala-se muito em harmonização de queijo. E aí a gente entendeu que era importante a gente ter um produto nosso dentro da propriedade para poder harmonizar com esses queijos. Você falou que produzir queijo, requeijão, doce, iogurte é uma coisa de sempre, que já vem do passado, mas trazer esse grau de refino, de maturação, de introduzir sabores, maturar, isso foi um processo que foi se construindo ao longo do tempo ou você procurou formação, se especializar? Tudo isso que a gente produz dentro da propriedade, a gente aprendeu com os nossos familiares e aperfeiçoamos dentro da propriedade. Então a gente não chegou a fazer cursos fora para fazer isso aqui, então a gente veio aprimorando aquilo, até porque a gente tem muito de trazer o resgate da nossa história, do que é a essência da nossa família, do que é ser sertanejo. Então a gente buscou muito ser quem nós somos. E aí, para surpresa de muita gente, é assim, onde você fez o curso para fazer isso? Claro que aí eu digo que até hoje eu ainda não aprendi a fazer queijo, eu não aprendi a fazer iogurte. Eu ainda estou no processo de aprendizado, eu estou fazendo queijo, eu estou fazendo iogurte. Porque isso é uma construção a cada dia, maturar um queijo. Então você matura um queijo, hoje ele tá bom, depois você matura com outro formato e faz um outro queijo. Então se você soubesse, você já tinha feito esses 2 queijos. Então isso é um aprendizado que a gente leva para a vida inteira. Aí eu digo, pessoal, que se eu soubesse fazer iogurte, recentemente o cara falou assim, como assim você não sabe? Eu digo, se eu soubesse fazer iogurte, todos os dias que eu fizesse, ele sairia igual e eu nunca perderia um iogurte. Recentemente a gente perdeu 5 dias de iogurte. 5 dias seguidos. E a gente foi, ao longo desse tempo, descobrir que o que fez a gente perder foi um termômetro que não foi aferido. E aí ele estava dando 5 graus de diferença. Então, a gente começou
lá pelo curral. Então, primeiro a gente começa pelo curral, o que é que aconteceu de errado, porque deu errado. Então, lá no curral tá tudo ok, vem para plataforma, tá tudo ok, vem para os vasilhames, tá tudo ok, vem para queijaria, tá tudo ok, e agora falta o quê? Aí, por último, a gente olhou assim e disse, a única coisa é se o termômetro estiver errado. E aí a gente foi oferir o termômetro, ele estava realmente errado. E isso durou 5 dias. E aí, se eu soubesse fazer iogurte, isso não teria acontecido. Então, isso aconteceu porque eu ainda não sei fazer, eu ainda estou aprendendo a fazer iogurte. Eu estou ainda aprendendo a fazer queijo. Muito bem. Bom, então, já que provamos os queijos, eu acho que eu quero mais um pouquinho desse licor. E acho que falta provar esse último aqui que você cortou agora, né? Isso. Aqui é o juazeiro. Juazeiro. Que é um queijo que ele contém mofo branco. Uhum. Então, um queijo com um sabor... Ele já está com 8 meses já? Tem 8 meses. 8 meses, maturando. É numa câmara fria, como é? Geladeira. Na geladeira. Uma das coisas que a gente quer construir agora é uma câmara fria para melhorar. Ele aqui? Então, os queijos de cabra, ele tem muito dessa intensidade a partir do momento das maturações. Então, queijo de cabra maturado, quem aprecia queijo de cabra maturado, ele busca onde tem, porque não é fácil encontrar, principalmente um queijo bom. Mas quem não gosta de queijo intenso, nem passa por perto dos queijos de cabra, porque eles são bem fortes. Os queijos, a maioria são de leite de cabra? Ou não? Não, são... Que aqui eu provei pelo menos uns 3 aí de cabra. A gente tem mais ou menos a mesma quantidade de queijo. Então, normalmente o queijo que eu faço de vaca, eu faço de cabra. O iogurte eu faço de cabra e faço de vaca, os mesmos sabores. Entendi. Então, o produto que a gente lança de vaca, a gente lança ele também com formato cabra. E aí é um produto totalmente diferente. Esse queijo tem a mesma massa, o mesmo leite, a mesma maturação ao mesmo tempo. Porém, cada um com o seu sabor, cada um com o seu aroma. Um é de cabra e o outro é de vaca. Entendi. Bom, ok, então já provamos, já conhecemos um pouquinho da história. E se quiser experimentar um queijo desses intensos, e aí eu recomendo, com a geleia, e aí você também consegue sentir... Com a geleia de... Umbu com mandacaru. Umbu com mandacaru. Então é um queijo intenso que a gente consegue, com a geleia, tornar ele um queijo mais... Deixa eu provar. Delícia. Sensacional. Eu comi todo. Pode colocar, usar, amiga. Muito bem, Eduardo. Parabéns. Acho que a gente... Isso é dos nossos produtos, né? Que é produzido aqui no projeto Produzir e Preservar, onde a gente não tem nenhuma adição de nenhum produto químico dentro e trazendo o verdadeiro sabor da caatinga, o verdadeiro aroma da caatinga, valorizando esse bioma que é tão importante e transformando, né, a nossa caatinga na riqueza que às vezes a gente ouvia falar, mas não sabia onde é que ela estava. Então a gente trouxe muito disso para o nosso projeto e isso que a gente quer transmitir, né, para a população brasileira, a importância de valorizar os nossos produtos, principalmente oriundos da caatinga, que ainda precisa ser muito difundido. Muito bem, meu povo, chegamos aqui nos finalmente do vídeo e nada melhor do que encerrar o vídeo aqui provando um pouquinho, e parte do que a gente vai comer aqui, né, Eduardo, do almoço, é produzido aqui na propriedade. Isso. O que temos aqui? Aqui eu tô vendo que é uma carninha de bode. Aqui é um bodinho assado. Bode daqui da propriedade. Bode da propriedade, produzido na propriedade, com sabor próprio nosso. Aqui a gente tem a galinha caipira, também produzida na propriedade. Aqui a gente tem bode cozido, produzido na propriedade. A gente pode voltar para farofa, propriedade. O molho, propriedade, salada, propriedade. Suco, propriedade. E voltando só ao feijão, também. E aí o que a gente diz não propriedade, arroz e macarrão. Arroz e macarrão. Então, vamos lá. 80% do que a gente vai comer aqui... Mais ou menos aqui deve dar 80%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dá mais de 80%. E se quiser uma sobremesa, aqui tem um docinho que é a ambrosia. A ambrosia, que é também da propriedade. Se quiser um licor, também é da propriedade. Então, diversidade, parceiro da propriedade é o que não falta. Então, por isso que a gente diz que varia entre 70% e 90%, porque às vezes, a depender do tanto de produto que você coloca na mesa. Então, se a gente colocar tudo isso que a gente falou, já vai dar uns 90%. Eduardo, meu amigo, muito obrigado. Nós passamos aqui uma manhã super proveitosa. Tomamos café aqui, conheci teu sistema que é fantástico, e vamos fechar aqui com esse almoço que eu ainda não provei, mas certamente está maravilhoso. Parabéns, muito obrigado. Seu projeto é um projeto muito bacana. Eu pude ver
na prática que o sistema funciona e a oportunidade de partilhar isso para mais pessoas e testificar da importância desse projeto. Parabéns, obrigado por ter me recebido aqui. Nós é que agradecemos a oportunidade, Haroldo, de poder estar participando, né, do seu canal mais uma vez. E aí a gente agradece, né, por essa manhã, para a gente poder contar um pouquinho das nossas histórias. Aí a gente poder também, além da história, a gente poder saborizar o sabor da história. Que aí quando a gente se alimenta, a gente acaba tendo o conhecimento do sabor daquela história que foi contada durante aquele período. Muito bem. Vamos fechar o vídeo e vamos comer. Vamos lá. Vamos lá.